Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando. Sou muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Vamos lá, vamos falar então da decisão de Bolsonaro, que vai desagradar muita gente, mas infelizmente é assim, pessoal. A gente não tem que ficar questionando. O Bolsonaro é o líder da direita hoje e ele falou, tá falado. Isso aconteceu em São Paulo, né, pessoal? A gente queria o Salles, lembra? Lembra? E ele foi lá e o Nunes. E o Nunes ganhou, né? Tivemos que apoiar o Nunes por causa de Bolsonaro. O Nunes por causa de Bolsonaro. Foi isso? Foi. Vocês queriam o Salles, que eu sei, né? Mas infelizmente ou felizmente é assim que funciona. E ele mexeu agora o tabuleiro, como ele mesmo diz, em Santa Catarina. E pode ser que ele desagradou, mas infelizmente é assim. A família Bolsonaro, eu falei ontem, ele teria quantas cadeiras ontem? Eu falei para vocês, eu falei assim, a família Bolsonaro vai ter Michele, Eduardo e Carlos Bolsonaro e o outro, ó o monte. Falei ou não falei? Três irmãos e a madrasta, né? A Michelle é madrasta dos três. É madrasta. Ela é mãe da, né? Ela não é mãe dos três, né? Dos três ali que são os mais velhos, né? Teremos então 4 cadeiras só da família Bolsonaro. Falei ontem? Falei. E hoje Bolsonaro disse aqui que então ele ligou pessoalmente para a Júlia Zanata. Ela é deputada, né? Júlia Zanata. Teve até criança esses dias, né? Ela já ganhou? Acho que já, né? Um abraço aí à deputada. Ela é advogada também, né? Ele disse a Júlia que ela estava costurando para ir para o Senado, tá? Então, o Bolsonaro disse para ela deixar de costurar, né? Pode dizer, né, pessoal? Não teve discussão, nada disso, não é isso que eu estou falando, não. Mas que ele mudou em Santa Catarina, já assim, Tânia? Beleza. E mudou o tabuleiro em Santa Catarina. Um abraço a esse estado que tanto me assiste aí. Um beijo para vocês aí, Rio Grande do Sul. Meu amigo Alex, um abraço. Igreja Batista de Taquara, um abraço, que me recebeu tão bem aí nas cheias. Pois é, a Júlia, é isso que eu falo para vocês, pessoal, sempre. Vamos a 2.000 pessoas, vamos lá. O problema, olha aqui meus dedos, o problema da direita muitas vezes é isso, pessoal. Tem gente que tem voto demais e Bolsonaro tem que mexer no tabuleiro. Quem dera se tivesse 3 vagas, 4 vagas no Senado, mas não tem. Cada estado é 2. A próxima eleição é uma. Só cada estado. Você imagina? Você imagina? Olha São Paulo. Derrite, que é um cara espetacular. Salles, Eduardo Bolsonaro. Pensa bem. E a esquerda vai votar tudo em quem? Em Boulos. Então são 2 vagas. Mas não é 2 vagas para a direita, não, filho. E nem 2 vagas para a esquerda. É a briga. O PT vai votar no Boulos. E nós temos que votar do lado de cá para eleger 2, porque senão a gente perde um. E a briga a política é isso mesmo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E quem vai ser o candidato de Bolsonaro em Santa Catarina, você sabe? O filho dele, né? O Carlos Bolsonaro. Até que fim, né, Carlos? Até que fim, né, filho? Você quer ser só vereador toda a vida? Não. E Bolsonaro disse que agora, meu irmão, o voo é mais alto. O voo é mais alto, né? E Bolsonaro disse para Júlia Zanata ela vir a deputada federal de novo. Só que, hum, só que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse a Júlia que ela deveria se candidatar à reeleição na Câmara dos Deputados, tá? Mas ela vinha articulando o Senado. Após a ligação de Bolsonaro, Júlia Zanata abriu conversa com outros partidos para uma possível filiação, tá? Quais seriam os partidos?
candidatos. Nós também temos aqui, tá? Ela abriu aqui conversa com o PP, é isso? Tá. Aqui, ó. Ela conversou com lideranças do PP e do União Brasil, né? Mas ainda não tomou nenhuma decisão. Então, ela está de olho ali no PP ou União Brasil. Ela talvez pretende sair para ter mais espaços. E eu não estou aqui falando, viu, pessoal, que ela, tá? Ah, vocês que pediram aí sobre as sanções do Moraes, espera aí. Eu não estou aqui falando, pessoal, que ela brigou com o Bolsonaro. Não é isso, não. Ela está indo para um outro partido, talvez, para ter mais espaços, tá bom? Mas é uma grande deputada, guerreira, só que é aquilo que eu sempre falo para vocês. O problema da direita é que tem gente que tem voto demais, cara. Demais. E Bolsonaro tem que tomar decisão. Aí vai falar, eu vou apoiar 3 em Santa Catarina. A Carol Detone. Ah, eu esqueci de falar, né? Eu esqueci. Santa Catarina ele já bateu o martelo. É o filho dele e a Carol Detone, tá? Os dois. As duas não, né, Carlos? Aí não, né, Carlos? É os dois, tá? Que são candidatos em Santa Catarina, beleza? A Júlia ficou de fora, então, nesse cenário, para Senado. Mas, pessoal, hein? A reeleição de deputada com apoio de Bolsonaro, ela quer mais o quê? Hã? Olha aqui, na outra eleição é uma vaga. O Bolsonaro pode apoiar ela na outra eleição. Concorda comigo? Porque na outra eleição, o Carlos Bolsonaro e a Carol não pode vir, porque são 8 anos, né? Então, daqui 4 anos, a deputada pode vir e Bolsonaro apoiar ela. E aí ficariam os 3 senadores. Por que não? Faz acordo aí, ué, tá tudo certo. O advogado de Mauro Cid disse, pessoal, vou botar para vocês aqui, estão todo mundo perdido esse povo. Aqui. Aí. O Bittencourt, que é outro que fala uma coisa e depois volta atrás. Advogado de Mauro Cid diz que mensagens divulgadas pela Veja são sacanagem da defesa de Bolsonaro. Né, Tânia? Ali, Adriano, Luzia, sacanagem, dona Vera. Eu vou falar para o advogado o que é sacanagem. Acho que ele não sabe o que é sacanagem, né? Sacanagem, advogado, senhor Bittencourt. Sacanagem é o seu cliente fazer uma delação premiada falsa e colocar 40 anos nas costas do Bolsonaro. Sacanagem, senhor Bittencourt, é o seu cliente falar que recebeu dinheiro dentro de uma caixa de vinho e ele não sabe o dia, não sabe a hora e nem sabe o local. E por isso nós temos um general 4 estrelas preso, que passou o seu aniversário e etc, Natal, Ano Novo, dentro de uma prisão. Isso é sacanagem? Ou o senhor entende sacanagem por outra coisa? Né? Hã? Você está entendendo? O que é sacanagem? Sacanagem, para mim, né, é outra coisa. Mas já que o senhor viu aí, então a Veja está de sacanagem, porque mostrou a verdade. Se a Veja tivesse mostrado mentira, tudo bem, não é nem sacanagem, é crime. Mas quem foi que está inventando conversa o tempo inteiro aí? Né? A família dele já vazou fora, né? Está nos Estados Unidos. A família de Bolsonaro saiu do Brasil? Bolsonaro foi e voltou. Se eu quisesse permanecer lá, eu tinha ficado. O Eduardo, meu irmão, ele foi para lutar pelo Brasil. E tem ele aqui agora falando, você que quer a sanção do Xandão? Aqui, ó, toma. Saindo das sanções, Deus queira, o mais rápido possível, que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas.
mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu, que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan, e, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. Não tem, as pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. E uma outra coisa que eu... Só para mim, parece, teve um americano que falou o seguinte: Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Então, de jantar aqui para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, passa outro, Moraes. Passa outro, em breve, se Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele, com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas. Então, assim, inicialmente o pessoal falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano, que é combater a censura, acabar com a perseguição política. E ele sabe que, quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles, imaginando esses cenários futuros, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu a imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte. Tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não somente da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era Denise, tiveram aqueles 2 juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam. Tá aí, ó. Então, vocês que pediram as sanções, e tem Bolsonaro agora, Vamos ver? Bolsonaro, senta o porrete. Cadê? Vamos cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Rio Grande do Norte. Aí, ó, o mito no Rio Grande do Norte, cumprindo a agenda até hoje, né? Hoje é o último dia, né? Que ele fica no Rio Grande do Norte, pelo que eu vi a agenda do ex-presidente aqui, e aí ele retorna, né? Para outros estados aí. Outros estados aí. Pessoal, o dia 29, a manifestação, dia 29, hein? Pelo que eu estou vendo, ainda é esse mês. Ainda é esse mês, porque não tem. O Silas Malafaia convocou agora há pouco, fez mistério aí, só falou que é um domingo, dia 29. Porém, ele entregou, né? Ele não quis falar, mas eu olhei, não existe outro domingo de agora para frente, né, pessoal? Não tem outro domingo que não seja esse nesse mês. E agora? Agora, eu acho que vai ser ainda este mês aí, hein? Eu acho que vai ser. E vai ser na Avenida Paulista. E vai ser em favor de Jair Messias Bolsonaro,
Por quê, pessoal? Porque a gente já sabe, né? O Moraes estuda a prisão de Bolsonaro em agosto, o mais tardar setembro. E o Brasil vai virar o quê? Né? Já pensou? Blake News! Bom, 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 bom. Moraes decreta prisão de Bolsonaro. E aí, o que acontece com o Brasil? O que Bolsonaro vai fazer? Ele vai abrir uma live e vai chamar o povo? Ele vai para algum espaço público fazer algum comunicado? O que vai acontecer com o Brasil? Você já parou para pensar isso? Porque o processo está seguindo, pessoal. Ah, Marcelo, tem a delação que é falsa? Sim, nós sabemos tudo, mas nós temos do outro lado um juiz que ele não olha isso. Ele não olha que a delação é falsa, ele não olha nada disso. Ele quer prender, ele adora prender as pessoas. E o que será do país? As sanções têm um prazo, dona Maria? Não, né, dona Maria? Quem dera se tivesse, né? O Eduardo está lá para isso, mas não tem prazo para acontecer. Eu quero que elas cheguem na hora certa. E a hora certa, para mim, já teria acontecido há muito tempo, né? Mas a gente tem que entender também, né, pessoal, que não é bem assim. Não é nós que decidimos. Tem outras coisas no meio disso que a gente ainda não sabe, tá? Que eu não sei, você não sabe. Então, vamos confiar no Eduardo Bolsonaro. Vamos confiar no Donald Trump. Está tendo uma guerra, né, pessoal? Agora, nesse exato momento. Essa guerra envolve também agora os Estados Unidos. Eu estava vendo aqui agora, né, que o Irã promete retalhar países, né, pessoal, que tentam impedir ataques a Israel. O Irã alertou os Estados Unidos, o Reino Unido e a França de que qualquer interferência no conflito com Israel resultará em ataques das forças. Então, o Irã ele faz uma ameaça global, né? Global. Ele está querendo atacar até os Estados Unidos. O Irã querendo ser grande, né? O Rogério Marinho está falando agora do lado de Bolsonaro aqui. Vamos ver? É o momento em que cada município do nosso estado está sendo consultado sobre os graves problemas que o Rio Grande do Norte enfrenta, mas não apenas pela crítica. Nós somos um partido que tem responsabilidade de apresentar soluções. E as soluções existem. Basta ter coragem política e não roubar nem deixar roubar, como o senhor fez à frente da administração do nosso país. É sempre bom relembrar. O estado do Rio Grande do Norte recebeu o maior aporte de volume da sua história, quase 14 bilhões de reais, fruto da ação deste presidente que está aqui. Vamos comparar, porque é comparando que a gente entende a diferença. Aqui mesmo em Mossoró, nós chegamos há pouco de uma visita à maior obra da história de Mossoró, que vai interligar as duas rodovias federais e vai permitir que a cidade de Mossoró cresça, gerando emprego, renda, oportunidades e melhorando a qualidade de vida dos seus municípios. Uma ação que só foi possível porque nós tivemos à frente do Executivo Nacional um presidente empreendedor, enérgico, bem-intencionado, com espírito público, que permitiu que os seus ministros tivessem a liberdade de buscar melhorar a qualidade de vida da população. Mais Brasil, menos Brasília. Não foi um slogan, foi uma realidade. Aí, o Rogério Marinho, que é sim cotado para ser vice também, né? Então, tem ele, tem a ACM Neto. Você prefere quem, afinal? A ACM Neto, o Rogério Marinho, o Gilson Machado também parece que está cotado aí para ser vice. Pessoal, eu confio mais Claro, eu confio mais nos dois últimos que eu falei. O ACM Neto, né, pessoal? Eu não sei se ele é um cara, né, de extrema confiança, né? Chiquini, tá descendo o cacete aqui, vamos lá. Nunca na história do Brasil se viu uma prisão preventiva decretada e minutos após ser revogada. Isso deixa muito claro estarem se utilizando da prisão preventiva para forçar delação premiada. Aquilo que é proibido pela lei. A prisão preventiva não pode ser utilizada para forçar delação premiada. Estão usando a prisão preventiva para coagir Mauro Cid,
a dizer o que querem que digam. Tanto que agora a notícia é a quentinha, aqui para vocês da Gazeta do Povo, exclusiva, é que a delação do Mauro Cid foi mantida. Por óbvio, revogaram o mandado de prisão e mantiveram nos exatos termos o acordo. Por quê? Porque provavelmente o Mauro Cid trouxe mais alguma informação que eles querem que o Mauro Cid diga. O Mauro Cid é um papagaio nas mãos de ditadores, que ele repete e ele diz tudo o que querem que ele diga. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Por quê? Na falta de provas, você tem o Mauro Cid para substituir as provas e então utilizarão tudo que eles têm, o Mauro Cid, para condenar opositores políticos e limpar o caminho das urnas de 2026. Mariana? Coloca aí, Mauro Cid papagaio. O que o colega aí falou é verdade. Eles prenderam de novo, entre aspas, o Cid, ele voltou para carceragem da polícia, né? E lá ele deve ter falado mais alguma coisa. Ah, eu lembrei, por exemplo, que a caixa de vinho que eu peguei estava em tal lugar. Você entendeu, pessoal? Então, só para poder dar uma reformada, uma retocada na mentira. Dizem, pessoal, essa frase ela pega muito bem agora, né, dona Iris? Está chegando, obrigado. Quando você conta uma mentira, você tem que contar, pessoal, mais 20, 30 para poder tentar consertar, né? E é verdade, né? Porque quando você conta uma mentira, tudo que você fala depois, para poder tentar consertar, é mentira. Porque a base é mentirosa. E o Cid está acontecendo com ele exatamente assim, né? Né, dona Regina? Papagaio de pirata, né, Lourdes? Um papagaio. Tem um monte de meme agora aí, pessoal, do Cid com o Gabriela R703, e falando assim, a Gabriela ficou diferente, né, naquele print dele lá, né, a Gabriela ficou diferente, né? Cid, você caiu da sua própria mentira, tá? Sua própria mentira. Pode ter certeza que o Jair Messias Bolsonaro, o advogado dele, vai passar o trator, hein? Vai passar o trator em você, meu irmão. É o seguinte, pode até condenar, né? Mas o Brasil vai ver a verdade. E essa manifestação que o Malafaia programou, acredito que é para agora, o dia 29 já. Eu queria mandar um alerta para vocês. Você que é de direita. Essa manifestação pode ser a última manifestação antes da condenação. Pode não, né? Vai ser de Bolsonaro. Então, eu acho o seguinte, você que é de direita, se programe. Vamos fazer uma grande manifestação. Porque se essa manifestação for um fracasso, o Supremo vai falar o quê? Olha lá, ó, eles querem a prisão. Agora, se ela for, pessoal, gigantesca como nas outras, o Bolsonaro vai mostrar força. Marcelo, o que tem a ver as manifestações? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. O povo, as ruas. Você lembra do Twitter do Vilas Boas, né? Aquele Twitter, você viu, né? Do Lula, lembra, né? Pois é. Então, o Supremo, pessoal, eles julgam conforme vai o vento. Não é se a pessoa está certa ou está errada, é conforme o vento. E o vento agora, meu irmão, é nós, é eu, é você. Nós vamos ter um compromisso de transmitir ao vivo, como sempre. Sempre fizemos. E vamos fazer. Transmitir ao vivo para vocês. Para você que, por acaso, não poderá ir. Muita gente não pode ir, a gente entende. Mas muita gente também pode ir. O verde e amarelo. Vamos ver daqui a pouco como que vai ser, se Bolsonaro vai ter cartaz, vai pedir cartaz ou não, né? Eu acho que o cartaz ele é importante, mas tem que ser um cartaz, né? Alguns dizeres escolhido para o próprio Bolsonaro, né? Falar, ó,
Vamos com os dizeres assim. Quem não for assim, tá? Quem não for assim não é de direita, né? Sei lá, alguma coisa assim. É o que eu penso. Nós recebemos uma informação agora há pouco, também, que o advogado de Braga Neto acaba, então, de entrar no STF também, para investigar as mensagens de Mauro Cid. Então, são o advogado de Bolsonaro e o advogado de Braga Neto em cima de Mauro Cid. Será que vai sobrar alguma coisa do Mauro Cid, hein? Hã? Será que vai sobrar alguma coisa dessa delação premiada? Melhor dizendo? É difícil, hein? É difícil. E Bolsonaro poderá ser, então, inocentado? Na verdade, ele já é, né? Ele já é. Pelo que a gente já sabe, ele já é. Mas tem que ver o sem cabelo, o que ele vai fazer. Nós temos informações agora, o Lewandowski falando agora. Quem é Lewandowski? Ex-ministro da Justiça, falando agora da prisão de Carla Zambelli. Já encontraram ela. Você que está ajudando as mulheres da Argentina. Você, mulher, se coloque no lugar delas. Sem fogão, sem botija, com frio, com fome. 4 mulheres. 4. Nos ajude agora, por favor. Vamos fazer uma fé aí no final de semana. Aqui está a chave e aqui você manda o comprovante. Vamos agora. Lewandowski vai falar agora sobre a prisão de Zambelli, que parece que já encontraram ela. Só ficar aí que o YouTube te leva. Vamos lá? Zambelli precisa de você. Bora. E também sobre a Débora do Batom. Eu vou falar agora. Bora.